Natasha e Bruno, muito bem-vindos à Iletrada. Muito obrigada por aceitarem o convite de vir falar comigo e contarmos um pouco mais sobre o vosso livro Segredos de uma Ilha. Não me enganei no nome, pois não? Não, está perfeito. Olá, Joana. Maravilha. Obrigada também pelo convite. Eu tenho aqui. E pronto, Diga. eu também agradeço, não é? Sou o Bruno, aquela vozinha fininha à Natasha que estava falando antes, não é? Mais simpática e Exatamente. E, intimidade. e a minha voz os ouvintes já conhecem. Eu tenho uma Exatamente. dúvida que é uma grande curiosidade assim que vos conheci. Vocês são irmãos, não sei a vossa diferença de idades. Eu também tenho irmãs e nós não nos damos bem o suficiente para escrever um livro juntas. Como é que conseguem? Nós somos Não, irmãos. pois, mas nós temos assim 17 anos de diferença, o que, pronto, acaba por trazer um bocadinho de maturidade, apesar das nossas divergências às vezes, mas já passamos a fase de nos picarmos assim muito a sério e amoarmos um com o outro. Portanto, atualmente as coisas conseguem correr bem e temos uma formação, ao fim e ao cabo, comum de livros partilhados, de música, de influências, que apesar de vermos as coisas de forma diferente, e a diferença de idade faz ver as coisas de forma diferente e ter opiniões diferentes, mas temos uma base de trabalho que acaba por ser como uma base de fundo nossa, pessoal, que tem muitos aspectos em comum e que nos permite, pá, para falar assim em português, se um mata, o outro esfola. Pronto. Está Sim, certíssimo. além de isto foi um convite que fiz ao Bruno Sim, num dos também é verdade. aniversários, já tem quase 10 anos. Esta brincadeira, por isso eu iniciei a escrita dos Segredos de uma Ilha. Isto de uma forma muito resumida, já após algumas tentativas de fanfictions que escrevia sobre Beyblade, que era a febre dos animes, depois veio Twilight e outras séries do género, e então toda a gente dava-se o feedback do que é que nós escreves um livro. Até Certo. que entre vários manuscritos, assim, tentativas que o Bruno teve o direito de ser torturado com esses manuscritos, temporariamente, não é? Ninguém merece. Veio a ideia então dos Segredos de uma Ilha. E então, quando o convidei, todos os anos, no aniversário dele, fazemos tipo a renovação do contrato de até finalizarmos a obra. O que, se tudo correr bem, daqui a um ano é só mais um contrato que assinamos. Ok. Certo. Isso é muito interessante. Mas antes de vocês começarem a escrever juntos, já escreviam separadamente? Cada um tinha. A Natasha já percebi que gostava de escrever fanfic e etc. E o Bruno também já escrevia antes de aceitar o convite? Hum, não, nem em termos de literatura, por assim dizer, não. Ah, escrevia, mas mais em termos profissionais, algumas coisas relacionadas com artigos técnicos e alguns textos mais. Mas sempre Académicos? relacionados com a área. Sim, é que, pronto, mais na área, porque vamos dizer, estou ligado à área da agricultura e da produção vegetal há bastantes anos e às vezes produzimos algum material para apresentações, para pequenas obras sobre diferentes culturas, diferentes problemáticas. Portanto, escrevia mais sempre nessa área, ao fim e ao cabo, de trabalho. Ok, mas isso é Tipo manual completamente técnico, ao fim e ao diferente cabo. do mundo criativo. É, Sim. mas também é preciso dar a volta às coisas, por isso. E interpretar e organizá-las. Isso permite estruturar também a forma de escrever e de pensar. As pessoas perguntam: o que é preciso para escrever? Se calhar já me estou aqui a adiantar. O que é preciso para escrever é escrever. Escrevam, escrevam, escrevam. Primeiro vai ser uma porcaria ou não, depois vai ser melhor, depois vai haver uma fase que achamos que aquilo não serve para nada e depois vai melhorando quando damos para nós. O que escrevíamos há 3 4 anos atrás e o que escrevemos agora é completamente diferente, muito mais fluido, muito mais organizado. Às vezes mais simples, às vezes Sim, mais complexo, mas vamos melhorando com o tempo. ok. Sim, eu também escrevo e, portanto, eu revejo-me perfeitamente naquilo que acabaste de dizer. Tenho aqui mais uma dúvida. Vocês não é o primeiro livro que têm com o nome Segredos de uma Ilha, pois não? Não, neste momento, o livro que foi lançado agora pela Caos Editora, que é uma chancela da editora Nova Geração, é uma reedição do primeiro livro que temos noutra editora. Ou Sim, seja, Segredos de uma Ilha, neste momento, teve alguns retoques,
alguns aperfeiçoamentos e pode-se dizer um mini spoiler, talvez, de contos extras, que estão relacionados com o primeiro volume. Ok. E isto está previsto ser uma trilogia, portanto, alguns dos nossos leitores conhecem Os Segredos do Milho, o início, e o Revelações, que é o segundo volume, mas não conhecem o final da trilogia. Só apenas eu e o Bruno é que conhecemos neste momento. Ok, então além daqui dos Segredos de uma Ilha, estão planeados sair mais 2 livros, é isso? Exatamente. Ok, É isso. então vai haver aqui muitas novidades em breve. Sim, entre 2025 e 2026 eu digo mesmo aos nossos leitores e quem nos acompanha, e até a ti, Joana, porque para o ano será um ano intenso de livros e de projetos literários, tanto dos segredos como de outros que ainda não podemos falar, mas que em breve haverá novidades. Algumas coisas aí a rolar, por assim dizer, e a chegar a uma fase que, em princípio, para o ano deverão ser concretizados. Temos mais alguma coisa no mercado literário para quem quiser ler. Ok, então deixo desde já aqui o convite, que é para regressarem quando tiverem mais livros sobre os quais podemos conversar. Antes de partir, para me darem aqui um bocadinho de informação sobre o livro que está a sair agora, eu quero fazer uma pergunta diferente, respondo um de cada vez, que eu acho que pode haver aqui diferenças. O Bruno já começou por dizer que escrevia artigos mais científicos, mas eu tenho uma questão que é: que estilos gostam mais de escrever? Não é os que escrevem, é o que gostam mais. O Bruno já escreveu artigos mais académicos e científicos, como eu referi, e também já tive um bocadinho nessa vertente na parte do académica e também de um artigo científico. Não, esses posso dizer que não é propriamente o meu género favorito, definitivamente. Do que eu gosto neste momento, além dos que nós escrevemos agora, do género da fantasia e urbano fantástico, o mistério calha bem. E tu, Bruno? Dando aqui um pequeno à parte, por exemplo, e agora vou pegar um bocadinho com ela, mas ela traz uma coisa muitas vezes interessante para o que nós escrevemos, que é relacionado com a vertente de património onde trabalhou. Ok? E muitas vezes trago alguma coisa também relacionada com a minha experiência pessoal e profissional, de lugares que conheço, de tradições que fazem parte, ao fim e ao cabo, Os Segredos de uma Ilha, tratando-se de uma história do urbano fantástico, não é isso? Sim, Pronto, ok, isto tem estes géneros todos, não é? É géneros e subgéneros, parece que inventam um novo para cada livro. A história do metal, no metal, de black metal, symphonic metal, é metal e acabou, pronto. E agora já vou perdendo nesta conversa. Sem ser este género que nós escrevemos, outro que eu gostaria. Porque Os Segredos de uma Ilha passam-se na região e, portanto, tentamos trazer o nosso património, as nossas histórias, as nossas coisas de cada região, nos sítios reais. Em relação ao que nós escrevemos e conhecemos e gostamos de escrever, eu acho que tem muito a ver também com aquilo que nós sempre lemos. E sempre li muita aventura, muito fantástico e muita ficção científica. Noutras situações já escrevi algumas coisas que têm a ver com um bocadinho de sátira social, mas que também simultaneamente entra mais para o... Lá está nisto de géneros, como é que se pode dizer? Um bocado policial, terror sobrenatural, tudo um bocado misturado, e um bocadinho de... mais, como é que vamos dizer? Tipo do interior da personagem, os dramas da pessoa, as suas ânsias, o seu descontrole, o passar de uma linha, ultrapassarmos o limite do nosso racional quando somos pressionados. É isso, mais tipo um drama psicológico, mas e quase sempre associado com um bocadinho de violência gráfica. No caso dos Segredos, não. Os Segredos são assim mais softs nesse aspecto, principalmente no início. Agora, noutras vertentes, porque nós quando escrevemos os dois também, eu às vezes acho que ela está escrevendo coisas... eu acho que isso está muito fofinho. E às vezes eu acho que isso aí também está muito pesado. Portanto, temos que entrar aqui no equilíbrio. Agora, quando são, por exemplo, contos que cada um escreve, aí já damos mais... Sim, já é outra história. E só para esclarecer os ouvintes, quando o Bruno diz região e a ilha, é a Ilha da Madeira. Então, eu gostava que vocês falassem aqui um bocadinho sobre o vosso livro para o apresentar aos meus ouvintes, para que tenham, tal como eu,
toda a vontade de comprar e ficar na ânsia do receber, que eu ainda não recebi. E penso que se não tens em mãos, deve estar quase a receber. Pronto, isto é sempre uma informação que podemos revelar. Se não tens, estás a receber. Mas Os Segredos de uma Ilha, o início, como o próprio título indica, temos muitos segredos. Não significa diretamente que estejam relacionados com a Ilha da Madeira. Pronto. Às vezes, quando nós dizemos Os Segredos de uma Ilha, estão associando à nossa ilha. Podemos fazer um desafio do género, mas neste momento não. Este foca-se em uma família, que é a família Salgueiro, que está a residir na Ilha da Madeira, juntamente com os humanos e a comunidade sobrenatural como a Alcateia, e tem segredos. E esses segredos põem em causa, se forem descobertos, põem em causa a comunidade sobrenatural devido às regras seculares existentes. Desculpa, já agora, o primeiro segredo é precisamente isso. Exato. É existir uma comunidade de seres sobrenaturais que têm que manter um certo secretismo, vivendo diariamente com Dos humanos. os humanos. Mas isto é só a ligeira introdução. Esta família, dando assim um ligeiro toque, tem poderes muito especiais e específicos. O que também torna um bocadinho de ameaça. Porque todos nós sabemos, quando temos medo do desconhecido, tem sempre uma reação menos positiva. Então eles tentam aparentar que são feiticeiros normais, com poderes completamente banais. No entanto, não são nada disso. E não posso alongar muito, porque senão aí revelo um dos maiores segredos da trilogia. Mas, vou passar agora a batata quente ao Bruno, para ele apresentar da perspectiva dele. A família está interligada a que criaturas ou mitos que nós leitores conhecemos? Portanto, ao fim e ao cabo, esta família, por portas e travessas, tem ligações a quase todas as criaturas sobrenaturais, os mais conhecidas, ao fim e ao cabo, dentro deste género. Desde aquele pessoal que tem os dentes um bocadinho afiados e que gosta de dar umas dentadinhas, até alguns lobisomens, até assim uns feiticeiros barbudos, de capas azuis, e que já vêm de histórias muito antigas, ali da altura do Arthur e Companhia Limitada, lá na Grã-Bretanha. Portanto, isto acaba por tocar um bocadinho e unir, fazer uma união entre a mitologia e a realidade, ou seja, dar um outro contexto às lendas que nós conhecemos, adaptando à nossa realidade e colocando assim uns problemas extra, como vai acontecer no livro, uma falha no estoque do sangue sintético. Isto vai causar o pânico e vai obrigar, neste caso, a família Salgueiro a ter que ter muito mais cuidados sobre os seus poderes e para não revelar as suas origens. Isto é só um cheirinho, mas como eu gosto de sintetizar, se gostam de uma boa fantasia, um bocadinho de adrenalina, magia, neste caso tem que ter sangue, tem vampiros e demónios, uma pitada de humor, e lá está, um bocadinho as lendas e conhecer um bocadinho a Ilha da Madeira por outra perspectiva, eu acho que Os Segredos de uma Ilha é mesmo a leitura perfeita, seja para o verão, seja para o Halloween ou até para o Natal. Acho que é a leitura ideal para o ano inteiro. Exatamente. Eu até sou apologista de que não há alturas certas para ler nenhum livro. Eu, pelo menos, não costumo fazer leituras sazonais. Vocês fazem esse tipo de leituras assim mais sazonal? Não será bem. Eu acho que esta questão, por exemplo, do Halloween é sempre uma oportunidade, vamos chamar, comercial. Quando se fala de vampiros e de bruxas, associa-se ao Halloween e se calhar numa altura de prendas e isso pode-se aproveitar e sim, é mais fácil tentar empurrar um bocadinho o género, porque o género do fantástico continua a ser, já falamos nisto muitas vezes, o género fantástico continua a ser considerado por muitas pessoas como um género menor, porque é fantasia, não é real, e isso está, na minha ótica, está completamente errado. É um género que transmite muitas mensagens sempre através de metáforas e de situações que ultrapassam a primeira leitura. Portanto, se lermos simplesmente pelo que está literal, é uma coisa. Se formos a pensar um pouco sobre o que estamos a ler, já chegamos a outro ponto. E se me dás licença, e isto é um assunto que já usei este argumento vezes, enfim, em conversas como esta e em discussões no bom sentido, vamos ao Tolkien. Vamos ao Senhor dos Anéis.
O Senhor dos Anéis é uma crítica óbvia, basta pensar um bocadinho, à destruição do meio ambiente, à revolução industrial, à ganância do homem, à ganância pelo poder, o tentar dominar e massacrar todos os outros raças, vamos chamar assim, que alguém considera inferiores a si próprio. Mascarada por monstros, demónios, feiticeiros, não é? Mas se tirarmos tudo isto e olharmos para o cerne da questão, é uma crítica à destruição do ambiente e Eu, à sociedade. eu por acaso nunca tinha pensado nisso assim. Concordo plenamente que podemos ver esse tipo de mensagem nos livros, mas eu por acaso nunca tinha pensado nisso. É que muitas vezes há coisas que por vezes não podemos escrever uma mensagem diretamente porque alguém poderá ficar assim sensível a uma questão ou achar que estamos a ser ou muito políticos ou muito críticos socialmente. Mas ao escrever fantasia podemos inserir as mensagens de uma forma subtil. Exatamente. Passam por fantasia por uma história, mas e lá está, uma das coisas dos segredos de uma ilha em que na fase em que a história começa, por assim dizer, é que há uma paz. Pode ser uma paz um bocadinho podre, mas há uma paz entre todas as raças. Toda a gente convive, as diferentes espécies sobrenaturais, raças convivem, convivem uns com os outros, mas mantendo um civismo, vamos falar assim. Não há uma guerra. E, portanto, e ao fim e ao cabo, grande parte dos problemas que depois vêm a surgir tem a ver precisamente um pouco também com a mesma coisa. Alguém que acha que uma determinada raça é que deve ser a suprema e que deve governar tanto os sobrenaturais como os outros e começa a fazer algumas coisas para desestabilizar a tal paz social que existe. Isso, e eles têm um pequeno problema de comunicação, porque se tivessem resolvido certos problemas ou certos segredos uns séculos antes, a história era um bocadinho diferente. Mas sim, também os segredos falam um bocadinho da importância da família, tanto que eles têm a família de sangue, e depois cada um dos personagens principais tem a família, digamos assim, adotada. E depois ao longo desta trilogia, assim de uma forma mais soft, vão ser testadas essas ligações. É exato, e ver realmente se às vezes nem é tudo nem preto nem é branco, às vezes é um cinza e temos de ter atenção às atitudes que alguém pode ter ou não. E isto é um Sim. bocadinho o que também demorou neste caso, falando assim ligeiramente do terceiro, certas personagens que demoramos um bocadinho a encaixar de modo a que fosse coerente para a própria personagem, mas para nós fazer sentido e para o leitor também. Ok. Assim, temos assim um mundo um bocadinho grande de personagens, por isso damos assim destaque mais no primeiro é um certo grupo, no segundo amplia um bocadinho mais esse leque e no terceiro concluímos esse ciclo. Sim. Ok. O primeiro livro, ao fim e ao cabo, há uma introdução a todo um grupo de personagens, a todo um universo, e torna-se um bocadinho pesado, digo eu, o primeiro terço do livro, porque é uma introdução a muita informação. E à medida que depois o livro vai andando, a informação já temos a introdução das personagens, já começa a delinear as linhas de ação. E começa a ficar um pouco mais estanque, ou mais separado e mais fácil de seguir o que está passando. No segundo e no terceiro, a ação, isto não, mas pronto, até o terceiro, até à conclusão da ação, a ação divide-se em várias linhas em que determinadas personagens participam ativamente e outras participam noutra. E, portanto, torna-se mais fácil escrever algumas personagens, e há personagens que ganharam mais destaque, ganharam mais consistência, ganharam muito mais profundidade psicológica. Há uma personagem no primeiro livro que a ideia era ser perfeitamente secundária e descartável, e com o evoluir da história tornou-se uma das personagens centrais quase. Quer dizer, há duas estão aí que são um bocadinho dos antigos leitores, que há o grupo do Josh e há o grupo do Dante, que é o caso. Sim, mas eu estava falando desses dois. Estava falando ainda é outro, pronto. Estava falando do Jack. O Jack, sim, mas o Jack também faz parte, mas dos grandes que acabaram por ter um maior impacto, e nos leitores foi o Josh e o Dante. O Josh foi isso por acaso foi uma surpresa. É uma dualidade assim um bocadinho. E lá está, falando um bocadinho do livro, os vampiros e os demónios. Sim. Então tem sempre aquela dualidade
Típica, e até é engraçado porque quem gosta do Josh normalmente não gosta do Dante e vice-versa. E tem piada nós como escritores vermos esse lado Eu, por acaso, e dar umas razões porque é que não gostam, porque é que gostam. eu não estava nada à espera que tivesse surgido as equipas, vamos chamar assim. Ok, Um aqui a pode ter sim, separação, a pode ter aquilo. Team Josh e a Team Dante. Exatamente. Temos assim um bocadinho. Pá, pronto, eu pessoalmente gosto muito do Dante por ser uma personagem completamente Irreverente. irreverente, megalómana, delirante, alucinada de vez em quando. Não me digam que os irmãos também se separam em Team Josh e Team Dante. Não, isso Quer não. dizer, não diretamente. Eu acho que o Dante dá uma liberdade criativa muito superior. Não diretamente porque assim, como são 3 irmãos, quer dizer, 4 com o Chris, que o Chris é um irmão adotado, que é um lobisomem, mas faz parte da Mas acho que família. a Joana está a falar de nós nos dividirmos nas equipas. Não, isso está tudo junto, porque quem delineou fui eu, portanto. Mesmo que haja divisão, tem que estar tudo direitinho. Mas os irmãos Falguei, neste caso, numa fase inicial, são equipas, entre aspas, separadas. Porque, neste caso, a personagem principal é a Sakura, ou a Bárbara, depois vão perceber porque aqui também é esse nome, é amiga do Dante e de outra personagem. E no caso dos irmãos, que é o Sven e o Santiago, eram amigos do Josh. E quando depois acabam todos por se cruzarem em certos momentos, é que inicia-se assim um bocadinho. Há um bocado de fricção. Sim, uma rixa, um ciúme, vá, podemos dizer, também. Tem assim vários sentimentos que acabam por ser também engraçados. Ora, como se costuma dizer, num palheiro só pode haver um golo. E quando há duas, a coisa começa a correr mal. Às vezes, uma das ideias que nós tivemos quando desenvolvemos este projeto era incluir links, Google ou outra coisa, de net, em que quem tivesse a ler, principalmente se fosse na questão do e-book, poderia clicar num link e ter acesso direto ao que se está a referir. Por exemplo, isto sem querer ser literal, só dando um exemplo. A personagem, a Sakura, por exemplo, sei da casa que fica em tal sítio, ok, era possível pesquisar, e é possível pesquisar no Google e vai aparecer o local. Ok. E vai ter a viatura tal, não sei o quê, é possível pesquisar e encontrarmos as características da viatura. Ela vai ouvir a música da banda tal, não sei o quê, essa música também existe. Portanto, o desafio, por um lado, para quem tiver tempo e paciência, é ou estar a ler, estar a brincar um bocadinho na internet também. Eu tenho aqui outra pergunta para vocês que já não é tão associada ao livro, até porque já apresentaram bastante do vosso livro. Muitas vezes quem mora nas regiões autónomas sente que tem menos oportunidades no mundo artístico do que quem é do continente. Vocês partilham deste sentimento? É assim, um oceano atrapalha um bocadinho em certos momentos, não vou dizer que não. Mas assim, são realidades diferentes. Neste caso, pronto, vamos comparar, neste caso, a Ilha da Madeira é um pontinho mais pequeno em relação ao Portugal continental inteiro. Pronto. Mas graças às tecnologias acaba por quebrar um bocadinho dessa distância ou não digo a falta de apoio, mas acaba por quebrar um bocadinho, porque quem realmente quiser nos acompanhar, e quando digo nós, é até a nível genérico, consegue acompanhar graças às novas tecnologias. Existe TikTok, sei lá, existe tanta coisa que uma pessoa até fica perdida. Certo. Portanto, nesse aspecto, acaba por equilibrar um bocadinho o jogo. Mas, claro, a questão de ser uma ilha é sempre um bocadinho mais complicado de gerir a situação. Eu fiz esta questão também a pensar, por exemplo, pela altura em que este episódio será publicado, que é 22 de agosto, vocês estão na Feira do Livro do Porto. Terão assim muito mais apresentações e sessões de autógrafos em Portugal continental? Ainda não têm nada planeado? Neste momento, estamos apostando mesmo na Feira do Livro do Porto. Se calhar para 2026, o calendário de sessões de autógrafos e de lançamentos no continente já pode ser outro. Ok. Porque, tal como falamos um bocadinho no início, temos a ideia de concluir a trilogia até 2026 e existem também outros projetos, embora paralelos, literários, mas também a ideia é divulgar nesse sentido.
Ok, estou a compreender. E, por exemplo, aí na Madeira também já tem alguns eventos marcados, já aconteceram, estão para breve. Como é que vai funcionar? No momento temos um lançamento, digamos, lançamento, apresentação, podemos chamar, se calhar mais adequado, apresentação. No dia 22 de outubro, na Biblioteca Municipal do Funchal, será uma pequena apresentação do livro de Segredos de uma Ilha. Vai ser também uma oportunidade para quem, entretanto, adquirir já poder ter o autógrafo e falar um bocadinho também com os autores. E nesse dia é um culminado de algumas atividades que eu e o Bruno vamos estar integrados, juntamente com a Câmara Municipal do Funchal na Sociabita, num projeto de verão com um grupo sénior, que acho que, se não estou em erro, é Vitalidade, o nome do projeto, em que damos alguns sítios, tanto nos Segredos da Família como noutro projeto literário que nós temos, são os contos, a antologia de contos, mundos e máscaras, em alguns locais aqui da ilha, para dar-lhes a conhecer um pouco sobre este género, dentro do fantástico, crime e entre outros géneros. Também para desafiar um bocadinho um outro tipo de público-alvo a conhecer os autores contemporâneos, podemos assim dizer. E a ideia, depois de algumas atividades muito específicas que vão acontecer ao longo desses dias, culmina no dia 22 de outubro com uma mini apresentação da perspectiva deles. Ok, E parece-me um depois, projeto super surpresa. interessante. Entre outras surpresas, que a ideia também é abranger toda a gente de cá na ilha. Por isso também os segredos de uma ilha, eles convivem cá. Também nós queremos dar essa oportunidade, noutra perspectiva, não só os mais jovens, mas também um bocadinho o pessoal mais velho, que já tem mais tempo, pode ter também outra perspectiva, não sei. Não é, Bruno? Então, Temos ter sempre atividades, mas temos outras planeadas, como também outros podcasts e outras apresentações, eventualmente. Só que agora é a época de férias, fica mais complicado ter respostas garantidas nesta fase. ok, ainda estão aqui à procura dos sítios onde vão apresentar o vosso livro, mas com certeza em breve haverá muito mais novidades e poderão novamente acompanhá-los pelo Instagram. Se quiserem dizer o nome do vosso Instagram, que eu não sei de cor, peço desculpa. É fácil. @autores_Silveira. Ou então, para facilitar, Autores Silveira. Pronto, certíssimo, super fácil de encontrar. Eu amei aqui desta conversa e lembrei-me de uma questão que ultimamente tem-se falado imenso nas redes sociais. O vosso livro é para mais de 18 anos ou acham que é safe para um adolescente? É safe. É safe. Não tem problema, não tem nenhum red flag no livro, nem na trilogia. Ok, então não tem trigger warnings, nada do género. Não. Os segredos de uma ilha não. Os mundos e máscaras às vezes é um bocadinho mais. Mas isso é uma coisa à parte. Eu às vezes digo meio a brincar que isto, para quem leu o Harry Potter, o primeiro livro, É a Pedra Filosofal, não é? É bastante user-friendly, pronto. Qualquer pessoa lê, qualquer criança lê. No final da trilogia não, o Harry Potter não é uma trilogia. Nos Segredos da Ilha. No final do Harry Potter, os últimos, os Talismãs da Morte, já são um bocadinho mais pesados, mas a personagem também já evolui e quem as lia também já evoluiu. Eu acho que Os Segredos de uma Ilha, o primeiro livro é muito acessível a qualquer idade, o segundo também. O terceiro, não digo que será para maiores de 18, não. Mas já será um bocadinho mais mais pesado, intenso, pronto, mais intenso. Mas sem passar aquela barreira, como a Natasha disse, não há red flags ali. Não há nada de transcendente. Não. Que possa se chocar. Tendendo também, por exemplo, isto agora foi uma redundância muito gira. Agarrando na ideia do Bruno do Harry Potter, para quem ouviu, ou quem leu neste caso, a Defensor do Oculto, Andrea Ramos, é mais ou menos o mesmo género. Ou seja, o primeiro volume é mais soft, depois vai evoluindo. Portanto, o quinto volume é um bocadinho mais intenso, mas não é nada, não é crítico, ninguém. Assim, não posso dizer que os leitores não possam chorar, mas não é assim uma coisa muito crítica. Estão à vontade. Chorar aonde? Não sabe, alguma personagem, por exemplo, não sei. Descascar uma cebola pode acontecer, não é? Não, mas é soft. Isso por acaso for necessário, teremos nem que seja na introdução, um pequeno alerta de algum conteúdo menos próprio, mas não é o caso.
Sim, mas nada como é que se chama aquilo? A Sombra da Adelina, ou não sei o quê. Sim, Que na primeira página já tem que este livro contém sim. discursos que podem ofender ou magoar as pessoas, os sentimentos, blá, 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 blá. Não tem nada disso. Não, os segredos são muito inclusivos. Isso é ótimo, aqui só para o público saberem, que sentir-se à vontade para comprar. Mas assim, também temos vai dependendo um bocadinho de leitor a leitor. Há quem compra o livro pela capa. E depois, também, como já aconteceu a toda a gente, e depois ou gostamos muito, ou foi uma desilusão total. Eu compro muitas vezes pela capa. Eu chamo a comprar por impulso. E hoje em dia acho que a quantidade de livros, de material que está a chegar ao mercado, se não houver uma capa que chama a atenção, isto obviamente estamos a falar de autores que não têm um nome conhecido do grande público, seja por uma atividade que têm ou não. Temos pessoas que escrevem, hoje em dia até escrevem bem, mas que os primeiros romances deles, obras deles, vamos chamar assim, tiveram bastante atenção porque era um nome sonante, toda a gente conhecia. Não como escritor, outra atividade. Okay? Hoje em dia, acho que estão estabilizados e a capa, seja bonita, seja feia, quer dizer, as pessoas já conhecem, saiu um romance daquele autor ou uma obra daquele autor, vão atrás. Quando são iniciantes, por assim dizer, a capa tem que chamar a atenção. Sim, é A verdade. capa tem que chamar a atenção. E um dos objetivos que nós temos nesta história é assim, não aconselho ninguém que comece a escrever a fazer logo uma trilogia. E pronto, ok? Porque isto acaba por ser uma bagagem. É que tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro. Exatamente. E sempre a promover um, tem que ter a bagagem toda dos outros atrás. Sendo que ninguém vai comprar o segundo sem ter comprado o primeiro e sem ter lido o primeiro. Sim. E eu acho que, isto vale o que vale, mas é uma opinião que eu tenho, se chego a uma livraria e vejo um autor que eu não conheço, mas tem 3 ou 4 livros já publicados, editados, se já editou 3 livros, 4 livros, isto alguma coisa tem que ter aqui. Certo? Certo, Portanto, mas isso depende de pessoa para pessoa. Sim, é verdade, é relativo. Quando tiver a trilogia toda presente em simultâneo numa prateleira, eu penso que deverá ter mais impacto até para o leitor, que não conhece. Aí poderá ficar mais curioso. Eu, por exemplo, eu não vou, eu apesar de estar curiosa pelo corte, pelos Pinhos e Rosas e pelo Fourth Wing, eu não vou comprar por serem livros muito grandes e por serem sagas muito grandes. Porque eu sinceramente acho que é impossível alguém ter tanta coisa para dizer e ter muita palha lá no meio. Começa a empalhar às vezes. Sim, e também não li nenhum desses, porque não que não tenha vontade, mas isto com afinal há mestrados e coisas, não dá para ler tanta fantasia, teve mais parte histórica, portanto as leitoras nesse aspecto pararam um bocadinho, mas é o que digo, a nível de livros, independentemente do género, se for bem escrito e com uma história que cative, eu não tenho problema nenhum com um bocadinho mais de palha ou não tenho problema nenhum. Agora, quando são só livros, encher palha, não. Isso aí... E não me importo dos livros serem pequenos serem grandes. E gosto é que tenha um princípio, meio e fim que me faça querer ou continuar, se for o caso, ou então quando termina ficar com aquela sensação do ok, isto realmente fez sentido, sabe dar continuação ou não, e pronto. Mas aqui o que a Joana disse, também concordo com ela, porque há sagas aí de livros. Pronto, eu vou dizer, por exemplo, o Sangue Fresco, aquilo perdeu-se completamente a certa altura, na minha opinião. Aqui penso que a partir de um determinado número de livros começa a faltar sumo para fazer coisas novas. Começamos a meter um bocado de palha e a esticar e a aproveitar o hype que tem. Quem diz isso, me espanta-me como é que, por exemplo, a Gabaldon continua a escrever aqueles tijolos enormes do Outlander, que são sempre livros enormes e aquilo já vai em 10 volumes ou 11 volumes, nem sequer sei. É assim, eu li o True Blood e desisti por causa disso. O True Blood acaba de ser mais do mesmo. Exatamente. Tudo visto. E lembro de ler a saga True Blood, que é a Natasha Tini, e a certa altura eu disse, nem quero ler mais nada disto, não vou perder mais tempo de vida. Porque acaba por ser a mesma coisa. É, exatamente, eu também fico tal e qual assim, que é, os livros são todos iguais, ela conhece um gajo novo, anda a mamar no gajo, e depois, para o fim, chateiam-se. É uma novela mexicana com dentes grandes. É assim, o primeiro e o segundo ainda vá que não vá. Tudo o que gostei foi mesmo o terceiro.
Mas depois, quando cheguei ao quarto e ao quinto, isso é sempre uma conversa, a gente já está a perceber o que é que vai acontecer. Pronto. Mas isto depois também é aquela desvantagem do seu leitor, quando já começamos a escrever, depois temos os dois lados. Estamos a tentar ver a perspectiva de quem escreve e a perspectiva do leitor. Mas sem ter a mesma forma, que já está adivinhando nas primeiras 15 páginas o que é que está acontecendo, não é agradável independentemente do género. Eu acho que isso é um bocado de preguiça da parte do escritor de inventar uma nova história e uma nova fórmula. Porque eu, por exemplo, às vezes leio outro tipo de... Eu, por exemplo, se eu gostar muito de um escritor, eu vou voltar a comprar o livro dele, independentemente do estilo ou da história, porque se eu gostei, aquele nome vai passar a ser autobuy. Não é preciso estar na mesma saga. E, por exemplo, há um estilo que... A coisa alterou-se um bocadinho, mas houve uma altura, o estilo policial tinha uma fórmula que se resumia basicamente a isto. Nas primeiras 5 páginas do livro plantava-se um cadáver. Os livros de mistério e policial eram todos assim. O livro começava, havia sempre alguém que morria nas primeiras 5 páginas. E depois o resto do livro era ali às voltas na maionese até apanharem o assassino. E fosse que autor fosse, tornava-se tão chato já. E deixei de ler policial durante anos e anos. Eu acho que aí isto acontece porque alguém descobre uma fórmula que vende muito e os outros vão atrás e copiam. Depois Também pode ser isso. acaba por ter. É que eu acho que é um bocadinho falta de criatividade da parte dos autores, que é uma coisa que nós, por norma, não encontramos na fantasia, apesar de dizerem que é um género vá menor, porque na fantasia nós temos sempre o cuidado de vou tentar que seja diferente de tudo o que eu já li, pelo menos dos livros que eu tenho lido, é esse o sentimento que eu tenho. Não sei se vocês também, como escritores e leitores de fantasia, se sentem o mesmo. Sim, que eu acho que assim, um escritor, independentemente do género, acho que quando se escreve, além de ser para nós, também tem de ser, imagina, tu como leitor, imagina agarras naquela história. Portanto, não pode ser uma chapa assim do outro livro que tu acabaste de ler. Por muito que possa acontecer algum elemento em comum, que às vezes é normal, que são influências de livros, que assim, quando escrevemos, também lemos. Provavelmente que não queremos aceitar a parte das influências, por isso é que, se não me engano, é o. É um autor agora que passou o meu nome. Aqui? É um autor que ele faz assim, faz 6 meses, só escreve, e 6 meses então atualiza-se. Agora eu esqueci o meu nome do autor, mas pronto, é um dos Stephen grandes. King, não? Exatamente, Stephen King. Tem esse método, mas isso lá está. Esse é outro tipo de carreira, digamos assim, que o normal não pode ter. Se nós estivéssemos nos Estados Unidos, poderíamos vir a ter essa oportunidade. Agora, não estando, acho que é impossível. Nem os grandes nomes de escritores portugueses, como é o Rodrigues dos Santos, eu agora esqueci-me o nome do meio dele, ele é pivô de televisão, não é conhecido por ser escritor, não é? Pois. Mesmo assim, consegue ser. É mais conhecido como pivô, exatamente. Temos ainda ter esse balanço tão equilibrado. Mas lá está, mas é a diferença entre se poder isolar, mesmo que se tenha um trabalho de segunda a sexta, ou que seja o horário, mesmo que tu dediques um dia só para aquilo, porque dentro dos escritores há os que escrevem todos os dias um bocadinho, e há uns que definem um dia para escrever, e está tudo certo, que também nem sempre há tempo para escrever, e falo por experiência própria. As insónias ajudam. Às vezes não, às vezes atrapalham, só dão mais ideias. E então, pronto, tentar escrever, assim, ou tentas escrever e depois lês um bocadinho, ou lês e escreves. Vai sempre acabar por algo do que estás lendo naquele momento influenciar, nem que seja na perspectiva do que estás a escrever. Nem que seja por aí. Por isso, normalmente, quando estou lendo um livro, um ou dois em simultâneo, como acontece às vezes fazer isso, eu tento não estar a escrever. Porque assim ajuda o que estou lendo naquele foco e não estou na escrita. Mas isto lá está, cada um tem o seu método e há pessoas que leem e não influenciam em nada. Por isso. E cá não consigo ler duas coisas ao mesmo tempo. Começo a baralhar, a mostrar as histórias. Mas acho que é muito difícil neste momento se produzir um trabalho que se possa dizer que é 100% original. Porque as influências e a comunicação é tanta, até inconscientemente, e já não sei exatamente o que foi. Já sei o que foi. Houve um conto que eu escrevi já há uns anos atrás,
e que só passado uns 2 anos, ao rever um filme que já tinha visto há muitos anos atrás, também, pá, mas espera lá, isto houve coisas que eu fui buscar para o conto que nem sequer me apercebi, mas que têm expressão direta aqui. Pois, Pá, eu são percebo. tantos diários. Aliás, até há um episódio de quem é que é? É do David, acho que é o David Grohl dos Foo Fighters, que perguntaram, o produtor perguntou-lhe onde é que ele tinha ido buscar um, uns acordes de hip hop ou da Taylor Swift. Pá, é qualquer coisa assim completamente fora da onda de Foo Fighters. Ele disse, não há cá nada, isto não tem nada a ver com isso. Tem, eu ouvi isto isolado. E isolaram e eu ouvi, depois estive a ouvir a outra, e depois ele numa entrevista disse, não, eu ia para o estúdio, agora depois disto tempo todo, andar a puxar pela eu ia para o estúdio para gravar, e na rádio ia a dar essa música. E eu nem me apercebi de ter ouvido, mas depois quando estava a fazer os arranjos, inconscientemente introduzi aquele arranjo. Portanto, é muito difícil não termos influência de outras obras, do nosso dia a dia, do que vemos, de filmes, de música. Torna-se muito Sim, complicado fazer 100% original. sim. É a minha opinião, mas pronto. Não, e vai sempre haver um meio de comparação, porque, tem vampiros, é parecido com o Crepúsculo ou qualquer Não coisa é do que género. sempre. Estes não são lâmpadas fluorescentes, não é? Sim, sempre buscar, por exemplo, um bocadinho a série Sobrenatural ou os Dias do Vampiro. Vai sempre ter algum termo de comparação. É muito complicado de ser 100%. O resultado do que escrevemos tem que causar uma sensação, tem que causar uma reação. Quem lê aquilo pode dizer que isto é horrível, e detestei, eu adorei, é a melhor coisa. O que mais frustrante é a pessoa ficar tipo, indiferente. Para estar indiferente não passou a mensagem. A escrita tem que nos fazer pensar, tem que nos fazer refletir sobre as coisas. Por vezes vai-nos tocar como é que eu ia dizer? Vai-nos afetar nossa zona de conforto, pensar fora da nossa zona de conforto. Mas é algo que é necessário. Temos que ter outras perspectivas e não quer dizer que a pessoa concorde, mas pensem nas coisas. É que estamos a consumir muito material enlatado. Hoje em dia, eu acho que quase tudo o que se vê é muito enlatado, naquele sentido de programas de reality shows, séries. Está tudo demasiado simplificado, demasiado exposto, demasiado como alguém quer que a gente veja. E as pessoas nem sequer param para pensar o que é que está por trás daquilo. Se aquela notícia é mesmo assim, não se pesquisa, é tudo muito literal. E um livro é algo que obriga a pensar. Não é a mesma coisa que olhar para um ecrã e estamos a ver a imagem. O livro faz-nos criar, estimula a criatividade, estimula a memória, estimula o raciocínio. E sem a leitura, o mundo não existia. Sem a leitura e sem a escrita, o mundo não existiria como existe hoje em dia. Que foi assim que se criou tudo. Está bem, começou-se com tabelas nesta altura do ano semeia-se e vendas e coisas comerciais. E a partir de uma certa altura foi evoluindo para coisas mais literárias e pessoais. Natasha e Bruno, eu agradeço imenso a vossa disponibilidade para vir aqui ao podcast. A conversa foi incrível e eu espero que em breve voltem com mais livros e com mais coisas para mostrar aqui aos ouvintes de Iletrada, porque parece-me que estão para sair muitas novidades aí da vossa parte. Portanto, obrigada por terem cá vindo. Eu vou deixar o link para as vossas redes sociais na descrição do vídeo. Vou também deixar o livro para que os ouvintes de Iletrada possam adquirir o vosso livro. Até ao próximo episódio.